Bom dia, bom dia. Gente, segunda-feira novamente. É uma bênção estar aqui com vocês. Muito obrigada por cada uma de vocês que tem passado por aqui, que tem ouvido um pouquinho daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus está ministrando no meu coração. E agradeço também a todas vocês que estão levando essa mensagem de alguma forma para outras mulheres também. Saiba que é muito grandioso para mim fazer tudo isso, porque, como a gente falou muito, a internet está aí para julgar o tempo todo, e às vezes eu me sinto indigna, né? Igual eu disse para vocês, de estar aqui falando, trazendo essa mensagem. Quem sou eu? A improvável, mas é algo maior do que eu. Não é para mim, não é para minha honra, não é para minha glória, então não é sobre mim. Então eu me esforço todos os dias para dar o meu melhor aqui, quando fala de Deus e quando o motivo é Deus. Então, muito obrigada, viu? Vocês que acordam às 6 da manhã comigo, vocês que passam por aqui em algum momento do dia, muitíssimo obrigada. Eu quero que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém? Hoje nós vamos iniciar a terceira semana. E como toda semana, nós temos capítulos diferentes. E hoje, o nome do capítulo é bem interessante. Chama-se Primeiro as Raízes, depois os frutos. Acostume-se com essa ordem. É o famoso não passar a carroça na frente dos bois, né? Primeiro as raízes, depois os frutos. Então hoje nós vamos iniciar mais uma leitura e que Deus possa falar grandemente conosco, porque muitas vezes essa ordem, mexer nessa ferida, é muito doloroso. Cutucar essas raízes, né? Alguns gatilhos podem vir à tona. Então que Deus possa ministrar em nosso coração a forma correta de lidar com isso também, para que a gente não machuque mais do que já é machucado. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te pedimos licença para entrar na tua grandiosa presença, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, te agradecer por mais um dia que se inicia, Senhor, te agradecer simplesmente porque acordamos, Pai, porque estamos aqui, estamos vivas, cheias de saúde, Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de mais um dia, por esse presente, Senhor. Te agradecemos também, Pai, pela vida das nossas famílias, dos nossos maridos, dos nossos filhos, que estão agora, de alguma forma, levantando, dormindo, mas que estão aqui dentro do nosso lar, Senhor. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor nos deu, por tudo aquilo que nós não temos mais, por tudo aquilo que nós ainda teremos, Senhor. Nós queremos ter um coração grato todos os dias, Pai, pois nós sabemos que o Senhor se alegra de um coração grato, Pai. Pedimos perdão também, Senhor, porque muitas vezes falhamos, porque às vezes dói, porque às vezes fica difícil, Pai, e às vezes murmuramos, Senhor, porque somos meros pecadores, Pai. Então te pedimos perdão, Jesus, porque às vezes nossos olhos naturais não conseguem enxergar a solução de algo, porque o nosso corpo físico, o nosso corpo mundano, às vezes se cansa facilmente, Jesus, mas que o Senhor possa fortalecer o nosso espírito, Jesus, fortalecer a nossa mente, Pai, e assim o nosso corpo físico, Jesus. Então te pedimos perdão, Pai, porque às vezes falhamos, às vezes erramos, Senhor, e muitas vezes pecamos, Pai. Estamos aqui, Jesus, nos humilhando na Tua presença, Pai, para que assim seja todos os dias, Pai. Nada para nós, mas tudo para Ti, Jesus. Obrigada, Pai, por mais um dia que se inicia, Jesus. Senhor, nós pedimos humildemente, Pai, que o Senhor venha através dessa leitura falar com cada uma de nós, Jesus. O Senhor conhece as áreas de aflições de cada mulher aqui, Pai. O Senhor conhece a dor, os ressentimentos e as raízes
raízes que precisam ser curadas, Pai. O Senhor conhece cada história aqui, Jesus. O Senhor conhece cada passagem, o Senhor conhece cada dor, o Senhor conhece cada conquista, o Senhor conhece cada vitória, o Senhor conhece cada decepção aqui dessas mulheres, Pai. Então eu te peço, Senhor, ministra através dessa palavra, Pai, dessas linhas, desses versículos citados, Senhor. Ministra em nossos corações, Pai, com sabedoria, Jesus. Que o Senhor possa nos trazer sabedoria para lidar com tudo aquilo que o Senhor tem para nós ainda no decorrer de todas essas semanas e todos os dias das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, assim eu consagro, assim eu entrego esse dia, essa leitura, essa semana, as nossas vidas, Pai, a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Então, começaremos, para quem não tem o livro, primeiro as raízes, depois os frutos. É o nome dessa terceira semana. Acostume-se com essa ordem. Dia número 15. Síndrome da disfuncionalidade. É o nome do capítulo. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Lucas 13, 6. Muitas pessoas vivem o que costumo chamar de síndrome da disfuncionalidade. Caminham até determinado ponto e alcançam objetivos importantes, mas, de tempos em tempos, retornam à estaca zero. Esse desempenho aquém da capacidade do organismo revela certo tipo de desajuste em relação ao propósito para qual foram criadas. Em Lucas 13, encontramos uma árvore disfuncional, plantada no meio de videiras férteis. A figueira não correspondia ao lugar onde plantada, nem os frutos que deveria produzir. Talvez você esteja se sentindo como aquela figueira, solitária, frustrada por não produzir os frutos que deveria e pela sensação de não pertencer ao lugar que está fincada. Não é difícil identificar uma pessoa disfuncional, porque algo nela é evidente: a ausência de frutos. Não encontramos nem sinal de projetos, nem sonhos realizados ou de ações boas e transformadoras. Você deve conhecer alguém assim. Pode estar na igreja 7 dias por semana, mas o que diz a prática nada tem a ver com a vida transformada por Jesus, ou alguém que aparenta fervor e espiritualidade aos fins de semana, mas na segunda se encontra sem propósito. Em outros termos, trata-se de pessoas estéreis na vida, na família, no amor ao próximo e no que realizam. Nós temos a sensação às vezes de que está tudo fora do lugar, e que nós não estamos dando o nosso melhor, e que as coisas não fluem, e que a vida profissional não anda para frente, e que o relacionamento não dá certo. É o famoso, vamos falar algo mais, vamos tentar ser mais pedagógica e didática, o famoso correndo atrás do rabo, né? Não se encontra, isso que ela quer dizer aqui. No meio cristão, a expressão produzir frutos é usada para se referir a uma pessoa que, em contato com outras, transparece ter sido tocada por Cristo. Em contrapartida, não frutificar ou produzir frutos ruins equivale a ser disfuncional. Diante disso, surge a dúvida: mas então o que pode tornar a sua vida disfuncional? Em primeiro lugar, existe a disfunção de querer agradar aos demais. Tentar suprir as expectativas alheias é uma atitude autodestrutiva, pois é impossível que todos fiquem satisfeitos conosco. Se você conseguir agradar a uma pessoa, provavelmente outras ficarão tristes com você. Nesse sentido, devemos aprender cedo que a vida saudável, funcional, não pode ser orientada pelas expectativas aos outros. Exatamente isso. Às vezes a gente fica tentando agradar a todo mundo, e isso não existe, porque para você talvez agradar ao lado direito, você vai ter que omitir, você vai ter que mudar, você vai ter que fingir que você não concorda com o lado esquerdo. Então, não tem a ver com as pessoas, mas sim com você. E é aquilo que realmente fala. Em algum momento da vida, para você falar sim para um lado, ao outro lado vai aborrecer, alguém vai ficar triste, alguém não vai concordar com você. E você precisa estar livre desses julgamentos, certo? No entanto, aqui há um limite para essa premissa. Afinal, não podemos fugir da expectativa de Deus a nosso respeito. Sim, Ele tem expectativas em relação a nós.
A parábola de Lucas nos revela que o dono da figueira esperava encontrar frutos em sua árvore. E por que tinha essa expectativa? Porque havia plantado a figueira em um solo bom. Caso contrário, não teria mandado cortá-la. Mesmo assim, a figueira continuava improdutiva, retirando os nutrientes da terra sem produzir nada. Ora, se não produzia, então a lógica deveria ser o lugar a outra árvore. Em segundo lugar, a disfunção pode ser uma consequência natural da vida de quem desconhece a própria identidade. Estávamos certa vez em um lugar público quando Vitória, minha filha, exclamou: "Como pode, no mundo inteiro, não ter uma pessoa igual a outra? Olhem, são todas diferentes." Sim, é verdade. Até mesmo os gêmeos idênticos possuem diferenças. Se Deus se preocupou tanto com o detalhe que caracterizam a nossa aparência física, não se interessaria por aquilo que nos distingue interiormente? Por isso, uma das maiores armas do inimigo é ofuscar a nossa identidade e evitar que tenhamos conhecimento de que somos amados por Deus e chamadas para um propósito personalizado. Essa estratégia tem gerado não apenas disfunção, mas também tristeza, angústia e medo. Há muitas mulheres que não sabem para onde correr, nem o que fazer da vida. No entanto, é essencial que você descubra quem é em Cristo, a fim de cumprir seu propósito durante o tempo de vida que Ele lhe concede. Assim, jamais ocupará a boa terra em vão. Em terceiro lugar, nutrimos uma vida disfuncional quando tentamos clonar alguém que admiramos ou invejamos. Tempos atrás, uma irmã da igreja me disse que havia tido uma revelação espiritual, que sua missão a partir dali seria entrar no ministério de louvor e adoração. "Você canta?" perguntei. "Nunca cantei", foi a resposta. "Você poderia cantar para mim agora, por favor?" Pedi a ela. Assim que terminou, com muito amor, comentei: "Querida, provavelmente não foi Deus quem lhe disse isso." Em seguida, ministrei sobre ela algumas palavras acerca de identidade. Por certo, ela admirava o grupo de louvor e gostaria de fazer parte também, mas aquele não era o seu propósito. Agir com motivação de replicar alguém é típico da disfunção de quem vive à sombra de outra pessoa. Por isso, aprendam a ser vocês mesmos. Em qualquer outro lugar, nós nos tornamos disfuncionais quando não agimos alinhados com o nosso chamado. Quando isso acontece, desperdiçamos tempo, energia, fazendo o que Deus não ordenou. Isso acontece comigo. Eu amava o trabalho social que desenvolvia na ala feminina do presídio da minha cidade. Ali, aprendi a ter grande respeito e admiração pelas assistentes sociais. Foi quando, certo dia, decidi ser assistente social. Por que não? Afinal, eu teria mais acesso ao local e às famílias das detentas, além de atuar oficialmente na área religiosa. Então fui para a faculdade. Tenho que confessar, nunca o tempo passou tão devagar e estudei temas que considerei tão enfadonhos como naquele curso. Até que, finalmente, fui sincera comigo: "Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Isso não tem a ver comigo." O fato de desistir me fez sentir incompetente por algum tempo, mas depois entendi que não havia sido chamada por Deus para atuar naquela profissão. Não se desgaste, nem perca tempo fazendo aquilo que é paralelo ao seu propósito e o que o Senhor não tinha em mente quando planejou você. Neste dia, mulher, compreenda que para superar a disfunção, você tem de evitar a tentação de agradar aos outros. Precisa conhecer profundamente a sua identidade no Senhor, sem tentar produzir outra pessoa, e finalmente deve alinhar a sua vida com o chamado de Deus. Pessoal, o que me remete isso? Assim, claramente, as comparações que nós fazemos, principalmente na internet. Porque a internet, ela pode... Comecei falando disso, que a internet, ela pode... muita gente acha que é terra de ninguém. E que, assim, as pessoas estão ali prontas para julgar. Se você faz, estão julgando. Se você não faz, estão julgando também. E a gente tem, às vezes, essa mania de nos comparar. Nós, por exemplo, eu sou corretora na minha profissão. E às vezes a gente vê uma pessoa postando várias vendas, várias casas, e a gente fica ali: "Nossa, que conteúdo bom, né? Nossa, acho que eu vou fazer assim. Nossa, será que eu sou tão ruim assim?" A gente fica às vezes se perguntando, né? E se comparando com aquela pessoa. A questão é que cada um tem a sua identidade. No caso aqui, nós estamos falando da identidade em Cristo. Mas para fazer uma analogia talvez mais palpável para vocês,
é uma identidade. Talvez o meu jeito de vender imóveis não está não são com vídeos tão legais da internet como outros corretores, como outras corretoras. Talvez o meu jeito está em trazer um conteúdo de mais conhecimento. Talvez o meu negócio está aqui fora, está no network, não está tanto na rede social. Não que a rede social não venda, mas o que eu quero dizer para vocês é que cada uma de nós, na profissão, profissionalmente falando, temos uma expertise. Talvez eu não seja boa nos vídeos, talvez eu seja boa no tete-a-tete, talvez eu seja boa na prospecção do telefone. E a gente precisa pegar aquilo que nós somos bons, a nossa identidade, e viver aquilo, né? Porque não adianta eu querer ser a Virgínia, como, né, ela é pauta de muitas comparações o tempo todo. Né, de, ai, nossa, porque a barriga dela, ai, porque o pós-parto, porque fez cirurgia. A gente está o tempo todo querendo cuidar da vida do outro, querendo ver o solo do outro, mas esquece do nosso. E assim é com a identidade em Cristo. Então, às vezes, você vê alguém fazendo algo, um ministério, você vê a vida da pessoa. Nossa, como eu queria ter aquela vida. Nossa, mas como eu queria ter aquela família. Nossa, eu queria ter a vida da fulana de tal. Isso eu falei em ministério. Nossa, eu quero falar com as mulheres também. Eu quero cantar no louvor da igreja. Eu quero ser pastor. Mas para tudo há uma identidade. Deus fez a sua forminha e jogou fora. Você é única, você tem o seu propósito. Só que você precisa estar alinhada com Cristo, você precisa entender essa identidade em Cristo para que Ele te coloque no caminho certo, no chamado certo, no propósito certo, né? Eu, por exemplo, eu amo cantar, minha voz é grossa, mas você acha que eu poderia fazer parte do louvor da igreja? Só se Deus realmente falar, descer e mudar o timbre da minha voz. Porque não é, por mais que eu goste, por mais que eu ainda brinco, eu queria ser cantora da igreja, talvez não é o meu chamado, talvez não, eu tenho certeza. Cada uma tem uma área onde você fica um pouco mais, vamos dizer, especialista naquilo, que é exatamente aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, que no dia de hoje nós tenhamos um pouco mais de clareza da nossa identidade em Cristo, que é a primeira coisa. Que nós possamos entender quem somos. Para carregar uma coroa e dizer que somos rainha, nós precisamos ser filhas do rei. Então nós precisamos entender a nossa identidade de filha. Eu sou filha de um Deus vivo. E aí sim nós precisamos entender o propósito que Deus tem para cada uma de nós. Vocês são únicas. Não tem ninguém no mundo com o mesmo CPF que você. E assim é com Deus. Tudo pode parecer desorganizado nesse momento, tudo pode parecer fora do lugar, você pode ter a sensação que está correndo atrás do rabo. Alinhe o seu coração com o coração de Cristo, com as expectativas que Cristo tem em você, de ser cada vez mais a imagem e semelhança dele, e não o que os outros esperam de você, não o que a sua mãe, o seu pai, o seu filho, o seu marido espera de você, mas é aquilo que Deus espera de você, porque provavelmente Ele tem algo para você, provavelmente Ele te fez para algo, e Ele espera sim algo de você. Então vamos dar o primeiro passo em fazer essa reflexão e pegar para si a identidade de filha de um Deus vivo, de filha do rei. E a partir daí as orações vão ser: Senhor, alinhe o meu coração ao seu. Senhor, eu quero viver o meu propósito, Pai. Me ajude a enxergar aonde eu não estou vendo. Senhor, eu quero ser menos do mundo e mais de Ti. Senhor, eu quero me importar menos do que as pessoas falam. Eu quero saber o que o Senhor pensa de mim, o que o Senhor acha de mim. Se aquilo que eu estou fazendo é de agrado ao Teu coração. Talvez aquilo que você vai fazer vai desagradar muitos ao seu redor. Mas se agradar a Deus, você já está no caminho certo. Amém? Então que hoje nós possamos ficar com essa reflexão desse texto. E eu espero vocês amanhã, no mesmo horário. E encaminha para as mulheres, chama as mulheres para fazer parte dessa comunidade. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para você, para mim, para todas nós. Amém? Um beijo, fiquem com Deus, um ótimo dia, uma ótima segunda-feira, uma excelente semana para vocês. Um beijo e até amanhã.